Olá, amigos. Vamos entrar aqui agora na estratégia de número 23, onde vamos falar sobre o padrão martelo, tá ok? Esse padrão martelo, ele é um dos padrões muito utilizado em todos os mercados, em todos os times, e ele é um dos primeiros padrões que as pessoas aprendem. E é muito importante porque ele tem algumas regras, esse martelo, e algumas pessoas acabam não ensinando ele de maneira adequada, tá? Antes de falar do martelo, como eu disse, todo candle ele tem uma história. Então, por exemplo, qual que é a história do martelo? A história do martelo é um homem que entra em um quarto de ferramenta e ele pega um martelo grande e ele não coloca no alto de um armário. Ele coloca aquele martelo, vamos dar uma ideia até de uma marreta, né? Uma coisa mais pesada, ele coloca aquilo no chão. Por quê? Porque se ele colocar no alto, alguém pode se machucar. Então ele coloca aquilo embaixo. Então nos dando a ideia de que o martelo ele tem que ficar em um fundo. Por exemplo, aqui mesmo, né? Nem tinha procurado, mas acabamos encontrando aqui o padrão martelo. Ele está aqui, aquele dali é ele, tá? Eu vou desenhar ele melhor para você aqui, para você conseguir visualizar. Então, o martelo, nós temos dois tipos de martelo. Nós temos o martelo mais tradicional, que é aquele martelo que não tem sombra. É importante ressaltar que essa não tem sombra em cima, tá? Eu me refiro, ele não tem sombra aqui. Eu falei que ele não tem sombra, mas não tem sombra em cima. Esse é o martelo mais tradicional, usado aí pelos japoneses mais conservadores, tá ok? E é importante ressaltar que essa sombra aqui do martelo, ela precisa ter, no mínimo, 2,5 vezes o tamanho do corpo, esse corpo aqui. Se essa sombra não tiver pelo menos 2,5 vezes, e há alguns traders que 2 vezes ele já considera o martelo, mas é importante ele ter ali pelo menos 2,5 vezes, ok? E tem como você medir isso usando a cruzeta, ok? Depois eu vou mostrar isso aqui direitinho. Mas olha só, importante é você bater o olho e pensar, essa sombra tem pelo menos umas 2 vezes o tamanho do corpo? Ótimo. Se tiver 2,5 vezes, melhor ainda. Agora, os japoneses menos conservador, eles vão pegar aqui então esse martelo e vão permitir um pouco de sombra, não muito. Qual que é a ideia aqui desse martelo? A ideia do martelo é que os compradores abriram o preço aqui, os vendedores conseguiram trazer o preço até aqui embaixo, em um determinado momento os compradores trouxeram aqui, mas o fechamento foi aqui, originando-se então o martelo. E ele é uma figura de fundo, tá? Deve ser usado em cima de um suporte ou de uma LTA, tá? Olha ali, ó. Você percebe que é um martelo, porém você vê que ele tem 2,5 vezes, né? Tem até mais do que 2,5 vezes, quase que 4 vezes aí, e ele tem um pouco de sombra, esse martelo aqui. Olha que interessante. Mas ainda assim podemos considerar ele como um martelo. Tá certo? Como que eu entro nesse martelo? Há duas formas de entrada. A primeira é, fechou o martelo, você faz a compra, coloca o stop aqui. Lembrando que ele é um padrão de um candle, né? Ele não é um padrão de 2 ou de 3 candles. Lembrando também que ele tem muita sombra, que ele também pode indicar reversão. Outros traders um pouco mais conservador colocam uma ordem pendente de compra um pouco acima do martelo, ou seja, aqui. Eles colocam ali uma ordem de compra pendente e então colocam um stop loss aqui atrás. Vê que quem fez isso, quem abriu com essa ordem pendente, aqui não abriu nada. Esse candle abriu por causa da sombra. E o que aconteceu? Depois disso, vamos colocar aqui um zoom. Você vai perceber, olha só, o preço disparando, olha, subiu e subiu muito por causa desse martelo
que está aí no fundo, tá ok? Então, muitas vezes você vai pensar assim, será que isso aqui é um martelo? Né? Ele precisa ter um corpo de pelo menos 2,5 vezes o tamanho, igual esse daqui não. Aqui já está mais ali para um estilo de doji. Esse daqui sim, porém ele já é um martelinho menor, né? Ele não é um martelo muito grande, mas ele é um martelo. De tanto é que ele nesse fundo aí, o preço dispara. Aqui praticamente, você vê que a sombra dele não é muito boa, mesmo assim o preço subiu. Aqui você tem outro menor. E aí o que acontece? Quando você tem esses martelos menores, eles garantem menos assertividade. Esses martelos maiores, né, eles vão garantir mais assertividade. Percebe que aqui, ó, há quase que um martelo, e muitas vezes você vai ver isso, e o preço desce. Por quê? Porque ele tem que ser usado em cima de um suporte ou em cima de uma LTA, tá ok? Para você pegar aquela continuação do movimento. Vamos pegar aqui mais alguns exemplos aqui para trás, para que nós possamos deixar essa aula mais enriquecida com os detalhes. Olha que interessante. Olha que interessante. Você tem aí um movimento de alta. Nesse movimento de alta aqui, você já tem aqui um martelinho, ó, porém vermelho. Ou seja, numa alta você tem um martelo. Se ele for verde, no estilo desse daqui, quase um martelo, o preço também vai disparar. Tá ok? Então é importante você conseguir achar uma LTA. Eu estou procurando aqui. Eu vi que aqui tem um martelo, mas o preço desce. Por quê? Porque ele não está numa alta, ele está numa baixa. E outra coisa, tem que ver se é uma região de suporte, tá? Para você conseguir fazer a sua compra em cima desse martelo. Muito importante esses detalhes. Um exemplo aqui, você tem aqui uma LTA, por exemplo. Vamos supor que aqui você tivesse um martelo, seria um sinal de compra. Um outro detalhe muito importante para enriquecer ainda mais essa aula é que quando você tiver um martelo, por mais que você tenha ali um suporte, é importante você observar se antes do martelo você tem um candle de indecisão, por exemplo, um spin top, ou antes do martelo você tem um doji, tá? É importante, por quê? Porque já mostra fraqueza ali do preço. Tá? Porque o que você entende? O preço vem descendo, ok? Aí de repente aqui ele te apresenta um maruboso de baixo, assim, ó. Um maruboso de baixo. Depois ele dá um martelo, ou seja, isso aqui não é sinal de reversão, mas porque você tem muita força vendedora aqui ainda. Esse martelo aqui ele pode não te dar força para reverter, para fazer esse preço aqui o quê? Para fazer esse preço aqui, ó, a partir disso começar a subir. Então, é interessante que aqui seja, vamos pegar aqui, um candle de indecisão. Ou seja, é importante que você tenha aqui um candle mostrando fraqueza, tá? Assim, ó. Ou seja, aí você tem sim um candle de indecisão aqui, e aí fica mais confiável, né? Ou seja, esse preço aqui mostrou fraqueza, ele entra com martelo, ele tem essa possibilidade de alta. Então, muito importante analisar também o candle antecessor, aquele que antecede, o que está antes do martelo, ok? Então, essa aí é mais uma estratégia desse método e vamos para a nossa próxima aula.